Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las bem, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda estes meus 2 filhos que se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Então Jesus respondeu: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus disse: "De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes a oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje a igreja está em festa, né? A liturgia de hoje é cor vermelha. Por quê? Porque é um grande santo, hoje um grande apóstolo. Hoje é dia de São Tiago. Por isso que o evangelho hoje conta um pedacinho dessa mãe tão ousada no espírito que pediu para os seus filhos Tiago e João. Então, hoje a igreja celebra São Tiago, que que participou dos grandes momentos da vida de Jesus, como da transfiguração, como quando Jesus foi também no Getsêmani. Ele estava lá próximo do Senhor, tão querido por Jesus, Tiago. E nesta festa do apóstolo São Tiago, prestemos atenção naquilo que o apóstolo quer nos oferecer, que através da sua vida, da sua doação pela igreja, por Cristo, Este evangelho podemos ouvir que Jesus disse, que eles disseram assim: "Podeis beber o cálice que eu vou beber?" Jesus falando para eles. E eles responderam: "Sim, podemos beber." Olha a profundidade dessa resposta e olha o carinho e a paciência que Jesus teve, Vamos começar então. Eles chegaram, sua mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, chegou até diante de Jesus, ajoelhou-se para fazer um pedido. E um pedido não foi um pedido qualquer, foi um pedido ousado, "Senhor, permita que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no reino dos céus." Então Jesus responde calmamente para ela: "Mas não, por acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber?" E eles responderam: "Sim, podemos beber." E Jesus então se rende e fala: "Sim, eles podem beber, mas não compete a mim dar lugar a eles no reino do céu. E lá o lugar está preparado para aqueles a qual o meu Pai que está no céu preparou." Olha só para vocês verem, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte, sim. Deus faz a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa parte para herdar esse reino dos céus. Tem uma mania muito boba que as pessoas têm, de falar assim: todo mundo vai para o céu. E não é bem assim não. Não é bem assim não. Se a gente não fazer por merecer, a gente não estará no reino dos céus. Então a gente tem que fazer por merecer, buscar estar na presença de Deus, fazer coisas boas e por aí vai. É por isso que no evangelho de hoje nós vemos Tiago e João no meio de sua mãe que pedia lugares de destaque no reino dos céus.
Quantas vezes queremos esses lugares de destaque na igreja, né? Quantas vezes, eu estou há tantos anos servindo a Deus, eu mereço. Não é bem assim. Não é porque você está tantos anos servindo que você merece um lugar de destaque. Você pode estar tantos anos servindo, mas estar tantos anos longe de Jesus. Como assim, Luiz? Sim. Às vezes você está servindo ali a igreja, servindo a homens e não está servindo a Deus como deve ser, com amor, com carinho, com paciência. Às vezes você está longe de Deus e próximo das pessoas. Então a gente tem que servir a Deus com amor, a gente tem que servir a Deus, né? A Deus mesmo, de todo o nosso coração. O sim tem que ser de todo o coração. Jesus, com paciência, não repreende diretamente o desejo, mas o purifica. Olha o que ele fala: quem quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. O que nós queremos buscar muitas vezes? Queremos ser senhores, queremos estar acima das pessoas. Isso é um grande mal que toca os corações. Jesus dá a receita para eles. Vocês querem sentar uma à direita ou à minha esquerda? Então seja servo de todos, seja caridoso com todos. E olha que por essa resposta dos dois irmãos, podemos beber o cálice, gerou um certo desconforto no meio dos apóstolos, porque os outros 10 ouviram isso e ficaram indignados com a resposta. Ou seja, os dois podem beber e nós não, né? Então Jesus fala: se vocês querem entrar no reino do céu, quer ficar à minha direita ou à outra esquerda, seja servo de todos. Porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem será o último, seja o primeiro, porque os últimos serão os primeiros. Jesus fala isso no intuito de quê? De sermos humildes, de reconhecer a grandeza de Deus, porque diante de Deus nós não somos nada. Diante de Deus nós somos uns miseráveis. Nós não somos nada. É Deus quem comanda a nossa vida, ou de fato deve comandar a nossa vida. É Deus que sabe de tudo, é Ele que nos dá livramentos, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem guia os nossos passos, é o Senhor. É por isso que nós devemos confiar a Ele. Por isso, meus irmãos, Jesus pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? Tiago, na sua inocência, disse: não, podemos. Mais tarde ele provaria sinceramente dessa resposta, entregando sua vida pelo Evangelho. Segundo o Atos dos Apóstolos, ele foi o primeiro dos 12 a sofrer martírio. Ele não falou apenas de Cristo, mas deu a sua vida por Ele. Então, Tiago falou: eu posso beber. Mais tarde ele provaria esse amor, porque segundo a tradição, segundo a igreja, inclusive o Atos dos Apóstolos diz que um dos 12 primeiros a ser martirizado foi São Tiago, porque doou a sua vida por Cristo, doou a sua vida pelo Senhor. Repare que naquela época eles eram martirizados por estar na presença do Senhor. E quantas vezes nós fugimos do nosso chamado? Quantas vezes você tem fugido do chamado de Deus? Deus tem te chamado e você tem fugido. Você tem dito não. Somos chamados, meus irmãos, a não falar somente de Cristo, mas dar a nossa vida por Ele. Mesmo que seja derramar o nosso sangue em favor do reino dos céus. Nós somos chamados a derramar sangue, nós somos chamados a evangelizar, nós somos chamados a levar a palavra em todos os lugares. Saia desse comodismo, saia dessa vida parada que você está vivendo, evangelize, fala de Deus para as pessoas, leve essa palavra a todos. Faça como São Tiago, levar essa palavra a todos, seja ousado no Espírito. Leve mesmo, meu irmão, minha irmã, leve mesmo, porque o mundo precisa de pessoas que falem de Deus. Tem muita gente fazendo coisa errada, tem muita gente falando besteira, e é preciso levantar-se uma multidão de pessoas que leve a palavra de Deus. Deus te abençoe. São Tiago, rogai por nós. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz bem, eu volto amanhã sábado, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar, inspirar, Senhor, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las bem, para que vós comece, para que vós termine,
tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. São Tiago, apóstolo, rogai por nós.